Tua bondade se repousa sobre nós, ó Pai. Por isso rendemos, Senhor, nessa vez, mais uma vez, a Ti, ó Pai, graças, louvores, ó Pai, pois Tu és o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és exaltado, Senhor, em nossas casas, em nossas vidas, ó Pai. Te exaltamos mais uma vez, ó Pai, Teu santo nome, que és digno de todo louvor, toda adoração. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela provisão. Se não fosse as Tuas mãos, Senhor, nós não estaríamos aqui. Precisamos cada vez mais de Ti, Senhor. Graças a Deus. Grace be to God. Que Deus abençoe a sua vida. May God bless your life. Deus abençoe a sua casa. May God bless your Que home. Deus abençoe a sua família. May God bless your family. Nós vamos... quero convidar você para abrir a Bíblia I want to invite you to open up your Bible mais uma vez. one more time. Evangelho de Lucas, Gospel of Luke, capítulo de número 8. chapter 8. Capítulo de número 9, filho. Chapter 9. Capítulo de número 9, Chapter 9, versículo 28. verse 28. Graças a Deus. Grace be to God. É uma manhã de ceia do Senhor. It is a morning of Holy Communion. Para muita gente é algo novo, To many, it's something new porque você vai ministrar e celebrar a ceia aí em casa com a sua família. because you're ministering it and celebrating it from the comfort of your home. Em nenhum momento na Bíblia And in no moment in the Bible está determinado obrigatoriamente is, determined in a very forced way que isso só deve acontecer no ambiente do prédio. that this only must happen in the place of the building. Nós optamos por fazer isto no ambiente do prédio, We obtained it because we do it in the building. porque nós nos reunimos como igreja Because we're united as a church e como família espiritual. and as spiritual family. Escolhemos um dia no mês We pick a day of the month para celebrarmos a ceia do Senhor todos to juntos. celebrate the Holy Communion of the Lord together. Agora nós estamos separados por essa circunstância, Now we're separated by circumstances, mas não impede de forma alguma que você possa celebrar a ceia do Senhor aí em casa com a sua família. but in no way does it stop you from celebrating the Holy Communion with your family. Você já faz isso sem que você dê o nome de ceia do Senhor. You already do this without actually giving it the name Holy Communion of the Lord. Quando, pastor? When, Pastor? Quando você está à mesa Well, when you're at the table e a sua família está com você, and your family's there with you. naquele momento em que você ora, That moment you pray, agradecendo pela mesa, thanking the Lord for the food. aquilo é uma ceia. That's a Holy Communion. Deus está ali. God is there. A diferença é que quando você toma os elementos do pão e do vinho, The difference that you take the elements of the bread and the wine você está trazendo a memória and you bring the memory pelos elementos na mesa, from the elements at the table, a morte e o sacrifício de Jesus. the death and sacrifice of Jesus. E olha que coisa linda isso. Look at how beautiful this is. Você vai poder, como pai, como mãe, em casa, You can, as a parent at home, ministrar a ceia para a sua família. minister the Holy Communion for your family. Oh, isso é especial And demais. this is really special. Ao longo de toda a semana, Throughout the whole week, nós estamos sentindo uma doce presença de we Deus. feel the sweet presence of God. Não se assuste Don't be scared se em algum momento, if at any given moment, enquanto estivermos ministrando aqui, while we're ministering here, ou no partir do pão, or at the bread, ou quando você tomar do cálice do or vinho, when you drink from the chalice of wine, não se assuste don't be scared se if Jesus Jesus aparecer aí na sua casa, appears to you junto da mesa. along the table. Oh, aleluia. Hallelujah. A Bíblia diz que quando Jesus está ressuscitado, The Bible says that when Jesus resurrected, ele caminha junto aos dois discípulos de Emaús. he followed two disciples of Emmaus. Eles não conheceram a Jesus They didn't know Jesus até que ele partiu o pão. until he broke the bread. Quando ele partiu o pão, When he broke the bread, eles olharam para as mãos de they Jesus saw his e hands viram os cravos, o sinal dos cravos. and saw the wounds. Eles viram as mãos They furadas. saw the holes, E então eles disseram: and they said, é o Senhor. "It's the Lord." Você está preparado You ready para viver essa experiência? to live this experience? Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Está preparado? You ready? Não se assuste. Don't be scared. Em algum momento esta manhã, In any moment this morning, você vai dizer assim no seu espírito: you will
say in the Spirit, é o Senhor. it is the Lord. Oh, meu Deus. My God. Aleluia. Hallelujah. Uma breve reflexão, Just a quick reflection, só para trazer a sua memória just to bring it to memory. a vitória de Jesus, The victory of Jesus. que é a nossa vitória. That is our victory. Lucas capítulo 9, So Luke chapter 9, versículo 28. verse 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. About 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up onto a mountain to pray. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. As he was praying, the appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. 2 men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. They spoke about his departure, which he was about to bring to fulfillment at Jerusalem. Quando você lê a história de Jesus, When you read the story of Jesus, o seu nascimento, o seu crescimento, from his birth to his growth, o momento em que ele se aproxima do batismo de João, the moment he's baptized by John, a Bíblia diz que ele saiu das águas cheio do Espírito Santo. the Bible says that he rose from the waters full of the Holy Spirit. Ele enfrentou 40 dias de tentação no deserto. He faced 40 days of temptation in the desert. Todos os dias ele foi tentado. Every day he was tempted. Ele enfrentou a tentação direta de Satanás He faced direct temptation from Satan himself e venceu sobre Satanás. and won it over. A Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério The Bible says that Jesus starts his ministry transformando água em vinho. turning water into wine. E é interessante que ele poderia ter começado ressuscitando o morto. You know, it's interesting, he could have started with resurrection. A impressão que temos é que chamaria mais a atenção, The impression we have is that, oh, it would have é got more attention. que o impacto seria maior. The impact would have been bigger. Não, mas Jesus começa exatamente pela maior necessidade do ser humano. No, he starts with the greatest necessity of any human being. Que necessidade é essa, pastor? And what is that, Pastor? A necessidade de transformação. The necessity of transformation. Nenhum milagre, No miracle, nenhum morto ressuscitado, no resurrected dead person, nenhuma grande expressão de milagre no great expression, however miraculous, é maior do que o poder transformador de Jesus, is greater than the power of transformation from Jesus. em que faz do homem uma nova criatura That makes a person a new creature e o reconcilia com and Deus. reconciles them with God. Você encontra na Bíblia também You find in the Bible as well, Jesus muito focado no propósito de Deus para a vida dele. Jesus very focused on the purpose of God for his life. Ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer para agradar o Pai. He knew exactly what he had to do in order to please the Father. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é agradá-lo. He said, my food and my water is pleasing him. Eu vivo para agradá-lo. I live to please him. Jesus, ele não tinha o controle do seu dia. Jesus didn't have really the control of his day. A Bíblia diz que mesmo ele sendo Deus, ele optou por não se mover como Deus. The Bible says that although he was God, he omitted moving as God. Jesus não levantava pela manhã Jesus didn't wake up in the morning e então ele fazia um programa. and just kind of program things out. Eu vou curar 8 leprosos. Okay, I'm going to heal 8 lepers, Eu vou ressuscitar 2 mortos. resurrect 2 dead E guys, vou ministrar em 3 sinagogas. and minister in, let's say, 3 synagogues. Hoje eu vou fazer muito. Today I'm going to do a lot. Não, ele vivia aquilo que ele ensinava para os seus discípulos. Well, no, he lived what he taught to his disciples. E ele dizia: And he would tell them, basta para cada dia o seu mal, o seu desafio.
Every day suffices their own evil and their own sacrifice. Jesus vivia assim, meus irmãos, um dia de cada vez. Jesus lived like that, just one day at a time. Independente do que você ouça como pânico e desespero nesse tempo, Independently of what you might hear in the panic and rush of this time. olhe para Jesus. Look at Jesus. Veja como Jesus se portava See how Jesus behaved diante do caos, before chaos, diante do problema, before problems, diante da circunstância. before circumstances. Jesus, ele não se antecipou no processo da sua morte. Jesus didn't anticipate the process of his death. É por isso que para alguns que ele curou no princípio do ministério, That's why to some, when he healed in the beginning of his ministry, ele dizia assim: he would say this: não conte para ninguém, don't tell anyone, não fale sobre isso. don't speak of this. Por que Jesus dizia no princípio do seu ministério: Why would he say that in the beginning of his ministry? eu não quero que a minha morte seja acelerada I don't want my death to be por accelerated outro processo, by another process. porque eu vou morrer segundo a vontade do meu Pai, I'm only going to die by the will of the Father, segundo o que o meu Pai estabeleceu para mim. right after what my Father said. Já nos últimos dias, In his last days, Jesus however, então, quando curava alguém, Jesus, when he would heal people, ele dizia: he would say, conte para todo mundo, tell everybody. vá para o templo e se mostre, Show yourself to the temple. mostre-se para o sacerdote. Show yourself to the high priests. Veja que de alguma forma ele já estava entendendo que o tempo era chegado. In one way, he already understood that his time was coming. No texto que eu li, In the scripture that I read, é o momento da transfiguração de Jesus. it is the moment of his transfiguration. E nesse momento de experiência sobrenatural, And in this moment of supernatural experience, a Bíblia diz que ele recebe a visita de duas pessoas. the Bible says that he receives a visit from two men, Dois personagens importantíssimos para aquele povo. two very important characters for the people at the time and even today. A Bíblia diz que Moisés e Elias se apresentam para Jesus. Moses and Elijah presented themselves to Jesus. E a conversa deles foi interessante. And their conversation was interesting. Era sobre a morte de It was Jesus. about his death. Eles vieram para dizer: They came to say, chegou o tempo, the time has come. você tem que morrer, You gotta die. você vai morrer, You will e a die. morte vai acontecer em Jerusalém. And death will happen in É Jerusalem. para lá que você tem que ir. That's where you need to go. Quando você lê a Bíblia, So when you read the Bible, todas as vezes que Jesus era atacado, confrontado, every time that Jesus was attacked or confronted, tentaram pegar a Jesus para apedrejar. they tried to get him so they could stone him, Queriam pegar a Jesus e jogá-lo de um abismo. try to get him and throw him off an abyss. E a Bíblia diz And the Bible que says eles não conseguiam. they couldn't. Jesus se ausentava do meio deles e ninguém percebia. Jesus would just kind of leave and no one would notice. Jesus estava dizendo: Jesus was saying, não é hora de morrer, it's not my time to vocês die. não vão me pegar, You can't catch ninguém me pega agora. Nobody can catch Mas me now. quando Jesus ficou sabendo But when Jesus knew que chegou o tempo da that morte his time e came que o tempo e o lugar era and the Jerusalém, time and place for Jerusalem, ele disse aos seus he discípulos: said to his eu disciples, preciso ir a I Jerusalém. have to go to Jerusalem. Porque Why? quando você descobre o propósito de Deus na sua When vida, you discover the purpose of God for your life, você tem que correr para esse you propósito. run to it. Você não pode mais fugir. You can't run from Não it. tem para onde ir. You got nowhere else to go. Você só será completo vivendo o propósito de You will Deus. only be complete living the purpose of God. Chegou a hora? Time has Eu come. tenho que morrer. I have to die. É Jerusalém? Jerusalem. Eu vou para All right, Jerusalém. let's go. E foi. And he went. Para onde Jesus foi? Where did Jesus go? Jesus sabia He knew que havia um mundo espiritual em movimento ao redor dele. the spiritual world was already moving around him. E quando Jesus chega em Jerusalém, And when he arrives at Jerusalem, a Bíblia diz que ele segue a orientação de um lugar que estava preparado para a última ceia. he already follows the orientation of a place that was prepared for the Last Supper. É por isso que ele não podia demorar junto dos samaritanos. That's why he couldn't delay too much around the Samaritans. Eu não posso me demorar aqui. I can't waste too much time here. Os samaritanos disseram: você precisa ir logo para Jerusalém, The Samaritans said, you gotta go to Jerusalem. porque o seu rosto tem o rosto de Jerusalém. Your face is the face of Jerusalem. E ele vai para Jerusalém. And so he does. Jesus não podia demorar, Jesus couldn't wait. senão o homem que carregava o vaso com água, que era a referência do cenáculo da ceia, ia passar. Or else the man carrying the jar of water, which was a reference to the cenacle of the Holy Communion, would just pass him by. Você não pode perder aquele homem. You can't let him go. Ele vai mostrar aonde você vai celebrar a ceia com seus He will discípulos. show you where you will celebrate the Holy Communion with your disciples. Porém, Jesus sabia But Jesus knew que era a hora de morrer. that it was time to die. Para onde é que Jesus também foi? Where did Jesus also go? A Bíblia diz que ele foi para o templo. The Bible says he went to the temple. Veja onde Jesus foi. Look at where Jesus Em went. Mateus 21,
In Matthew 21, capítulo 21, chapter 21, versículo 12. verse 12, A Bíblia diz the Bible que says, Jesus entrou no templo. Jesus entered the temple courts. Jesus, ele entra no templo de Deus. Jesus entered the temple of God E ele expulsa os que vendiam e compravam no templo. and drove out all who were buying and selling there. Ele derruba as mesas dos cambistas He overturned the tables of the money chargers e as cadeiras dos que vendiam e compravam pombas. and the benches of those selling doves. Jesus derruba aquele ambiente de negócio do prédio. He breaks down that ambiance of business, De repente ele olha para o templo looks at the temple, e a Bíblia diz em Mateus 24, and the Bible says in Matthew 24, capítulo 24, verse 24, versículo 1, verse 1, quando Jesus saiu do templo, seus discípulos se aproximaram dele e ele lhes mostrou a estrutura do templo. Jesus left the temple and he was walking away with his disciples, came up to him to call his attention to its buildings. E ele disse: não ficará aqui pedra alguma que não seja derrubada. He said, truly I tell you, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Estrategicamente, Strategically, Jesus está falando contra o templo. Jesus is speaking against the temple. Ele está chamando a atenção do templo. He's getting the attention of the temple. Ele provoca a estrutura do He templo. provokes the structure of the temple. Não, como se não bastasse isso, As if this wasn't enough, ele ainda diz: he goes further eu vou still. destruir. I will E destroy em it. 3 dias eu edifico de novo. And in 3 days rebuild it. E a Bíblia diz And the Bible que ele says falava do seu corpo. that he spoke of his body. Mas Jesus sabia But Jesus knew que havia um decreto liberado a favor do prédio. there was a decree set free in favor of the building. Era hora de It morrer. was time to die. Então Jesus provoca o So prédio. he provokes it. Quando Jesus foi denunciado So when Jesus was denounced e acusado para a morte, and accused to death, olha o que falaram sobre Jesus. look what they said. Mateus, Matthew capítulo de número 26. chapter 26. Se você tem uma Bíblia, You got a Bible there with you? abra aí comigo. Open up with me. Mateus, Matthew, capítulo de número 26, chapter 26, versículo 57. verse 57. Olha só o que aconteceu. Look at what happened. Jesus sabia que tinha que morrer. Jesus knew he had to die. A morte aconteceria em Jerusalém. Death would happen in Jerusalem. Para onde é que Jesus vai? Where does he go? Ele vai para o templo de He Deus goes to the temple of God. e ele questiona a movimentação do templo And he questions the movement of the temple. e ele declara que o templo seria destruído e reedificado. And he declares that the temple is going to be destroyed and then rebuilt. Ele falava do seu corpo, He spoke from his body. mas todos os seus acusadores But all his accusers pegaram aquela palavra, took that with them. porque havia um decreto liberado sobre o prédio. Because there was a decree set free upon the building. Olha o que a Bíblia diz, Look what the Bible says. Mateus capítulo 26, Matthew 26, versículo 57. verse 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the teachers of the law and the elders had assembled. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. But Peter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest. He entered and sat down with the guards to see the outcome. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death. E não achavam nada, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam nada. Por fim, apareceram 2 falsas testemunhas. But they did not find any, though many false witnesses came forward. Finally, 2 came forward. E disseram: é este, ele, foi ele quem disse
eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. And declared, "This fellow said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days." Veja que interessante. Now look at how interesting this is. Aqui está a real acusação. Here's the real accusation. Eles pegaram a palavra de They Jesus took the words of a Jesus respeito do templo. towards the temple. Por quê? Why? Porque havia um decreto Because there was a decree sobre aquele que falasse contra o prédio. upon anyone who speaks against the building. Olha o que a Bíblia diz. Look what the Bible says. Lá no livro de Esdras. Book of Esdras. Pegue a sua Bíblia. Take your Bible. Livro de Esdras. Book of Esdras. Está para frente do livro de 2 Crônicas. It is right after 2 Chronicles. Livro do Esdras. Book of Esdras. Capítulo de número 6. Chapter 6. Encontre aí a sua Bíblia, por favor. Look for Ezra in your Bible. Estamos concluindo. We're finishing up. Esdras, Ezra. capítulo de número 6. Chapter 6. Versículo de número 9. Verse 9. Até o verso 12. Until verse 12. Diz assim: Says this. E o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desce-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Whatever is needed, young bulls, rams, male lambs for burnt offerings to God in heaven, wheat, salt, wine, and olive oil, as requested by the priests in Jerusalem, must be given to them daily without fail. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos filhos do rei. So that they may offer sacrifices pleasing to God of heaven and pray for the well-being of the kings and his sons. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto e falar contra o templo, se arrancará um madeiro da sua casa e levantado o pendurarão nele, e na sua casa se fará por isso um monturo. Furthermore, I decree that if anyone defies this edict, a beam is to be pulled from their house and they are to be impaled on it. And for this crime, their house is to be made a pile of rubble. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para tentar destruir a casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. May God, who has caused his name to dwell there, overthrow any king or people who lifts a hand to change this decree or to destroy this temple in Jerusalem. I, Darius, have decreed it. Let it be carried out with diligence. A Bíblia está dizendo, The Bible says, o rei Dário disse um decreto, King Darius decreed it, que o ambiente do templo deveria ser um ambiente com depósito de animais para sacrifício. the place of the temple is a place to deposit animals for sacrifice. Jesus foi para esse lugar So Jesus went there e quebrou a mesa dos cambistas dos animais dos sacrifícios. and broke the tables of those buying and selling E sacrifices. começou a dizer para o templo: And began to say to the temple, a minha casa é de oração, my home is a house of prayer, não é uma casa de ladrões. not a house of thieves. Eu estou mudando, I am changing, e isto será destruído, and this will be e destroyed. em 3 dias eu reedifico. In 3 days I'll rebuild it. E o decreto do rei Dário dizia: And King Darius would say, quem falar contra o templo de Jerusalém, whoever speaks against the temple of Jerusalem, vá na casa dele, go to their home, arranque a viga central da casa, remove the center beam, destrua a casa, destroy it, e na viga, na madeira central da casa, and on said central beam, crucifique ele nela. crucify them. Oh, meu Deus do céu! My God. Será que em algum momento, At any moment, quando José estava construindo a casa when Joseph was building his e house preparando as madeiras da casa, and getting the beams together, did será que ele tinha ideia he have any que idea a própria casa, the very house, a estrutura da casa, the structure of the house, serviria como instrumento de tortura would serve as an instrument of torture para a crucificação do seu filho? to crucify his son? Do que o senhor está falando, pastor? What are you talking about, Pastor? Você tem o cheiro da adoração da sua You have the casa. smell of worship of your home. Você tem o cheiro
cheiro da adoração da You have sua the smell of the casa. worship of your house. Por que eu estou trabalhando, pastor? Why am I working, Pastor? Por que eu estou protegendo essa família, Why am I pastor? protecting this family, Pastor? Por que estou enfrentando esse sacrifício, pastor? Why am I facing this sacrifice, Para Pastor? Jesus aparecer na sua casa. For Jesus to show up at your home. Para Jesus aparecer na sua mesa. For Jesus to appear at your table. Ai, ekamandorobo shakanduri kebadarase. Aleluia. Hallelujah. Aquele que falar contra o templo, The one who speaks to the temple. arranque a madeira da casa, Rip off the beam of their home crucifique ele nela. and nail them upon it. Quando você lê a Bíblia, When you read the no Bible, Evangelho de João, Gospel of no John, capítulo de número 19 chapter e 19 no versículo 27, and verse a 27, Bíblia diz the Bible says que Jesus está na cruz. that Jesus is on the cross. João, John capítulo 19, 19, versículo 27. verse 27. Jesus está na cruz. Jesus is on the cross. Ele olha para Maria, sua mãe, He looks down at Mary, his mother, e mostra para Maria João. and shows to Mary John. E ele diz: mulher, And he says, aí woman, está o seu filho. here is your son. E ele olha para João, And to his disciple John, versículo 27, verse 27, e diz: aí está a tua mãe. here is your mother. E daquela hora, From that time o on, discípulo a recebeu em sua casa this disciple took her into his home e cuidou dela, and took care of her, porque Maria já não tinha mais a sua casa, because Mary no longer had her home. estava no It monturo, was in a rubble, segundo a palavra de according to Deus. the word of God. Você está preparado? You ready? Feche os teus olhos por alguns instantes. Close your eyes for a couple Eu quero que você instants. pense na I crucificação. want you to think about the Eu crucifixion. quero que você pense no momento em que Jesus está na cruz. Think about the moment Jesus is on the cross. Ah, tem tantas lições na There's so many cruz. lessons on the cross. Quando você passa por alguma circunstância difícil, If you go through a hard circumstance, você sempre estará sozinho. you'll always be alone. Você sempre ficará só você e a circunstância. You'll always be just you and the circumstance. Jesus se tornou caminho para Jesus Deus. became the way to God. Era a reconciliação. Reconciliation, Era o mediador. mediation. Jesus carregou a cruz, Carried the cross, ferido. hurt, Ele foi açoitado e maltratado. mistreated, and beaten, Estava fraco na carne, weak in the flesh, na sua estrutura in structure de ossos e carne. of bone and flesh, Mas o seu espírito estava forte. but his spirit was still strong. Ele estava cumprindo a vontade de He was Deus. completing the will of God. Os discípulos estavam And the atormentados. disciples were tormented. Pilatos lavou as mãos. Pilate washed his hands. A mulher de Pilatos estava preocupada. His wife worried and sick. Este homem é justo. This man is righteous. Não tem como você não se envolver com ele. How are you not involved? Herodes estava sem compromisso. Herod had nothing to do. Todos os demais que estavam, Anás e Caifás. All others, Caiaphas as well. Oh meu Deus, os ladrões estavam ali. The thieves were there. Havia um sacrifício preparado. There was a prepared sacrifice. Quando você olha para o monte do Gólgota, When you look at the Mount Golgotha, também chamado de um monte caveira. also known as the Mountain of Skulls. Quando você olha para o Gólgota, When you look at Golgotha, ele lembra uma caveira. it looks like a skull. Ele lembra um crânio humano. It looks like a human cranium. E quando você olha para o Gólgota, When you look at Golgotha, ali estava o altar da morte que Satanás havia preparado. there was the altar of death that Satan himself had prepared. Mas a Bíblia diz que Deus não iria colocar a sua melhor oferta sobre o altar de Satanás. But the Bible said that God would not put his best sacrifice on the altar of Satan. É por isso que a cruz não é ideia de romano. That's why the cross is not a Roman A idea. cruz foi ideia do Pai. The cross is the idea of the A Father. cruz foi ideia de The Deus. cross is the idea of God. Eu não vou deitá-lo sobre o altar de Satanás. I will not set him down on the altar of Satan. Eu vou colocá-lo no meu altar. Put him in my E altar. quando você olha para a cruz, And when you look at the cross, Jesus está na cruz. Jesus is there. A cruz está sobre o Gólgota. Cross upon Golgotha. Você começa a ter uma visão sobrenatural Start to have that supernatural vision do que estava acontecendo. of what was going on. Se você olhar do ponto de vista humano, If you look at a human point of view, você vê montanha, cruz
cruz e céu. You see mountain, cross, heaven. Mas você tem que olhar do ponto de vista de Look Deus. from the point of view of the Father. E você tem que olhar do céu, da cruz e da montanha. You see heaven, cross, mountain. E aí você entende o que está acontecendo lá. And you understand what's going on. Você olha para a Bíblia Look at the Bible. e encontra um texto. Find a scripture. Salmos de número 68, Psalm 68, versículo 19. verse 19. Salmos de número 68, Psalm 68, versículo 19. verse 19. Bendito seja o Senhor, Praise be to the Lord, que de dia em dia who daily nos bears carrega de benefício. our burdens. O Deus que é a nossa salvação. Our God is a God who O saves. nosso Deus é o Deus de salvação. Our God is a God who E saves. Deus é Senhor. From the sovereign Lord E a Ele pertence o livramento da morte. comes escape from death. E Deus Surely God vai ferir gravemente will crush the a heads cabeça dos seus inimigos. of his enemies. E Ele vai destruir o crânio cabeludo da caveira. The hairy crowns of those who go into their sins, que anda em culpa. who walk in blame. Quando você olha do céu When you look from heaven para a terra, to a earth, cruz de the Jesus cross of é uma Jesus espada is a sword que Deus that God destrói pierces a cabeça de Satanás, unto the head of Satan. decretando vitória He decrees victory e salvação and salvation sobre a igreja. come for the church. Você pode glorificar ao You Senhor. glorify the Lord. Você pode dizer aleluia. You say hallelujah. A Bíblia diz The Bible says que ele entregou o seu espírito. He gives His Spirit. A obra foi consumada. The work was finished. Ele foi retirado da cruz. Removed from the cross. Foi colocado num sepulcro que não era dele. Placed in a tomb that wasn't even his. Mas no domingo pela And manhã, on that Sunday ele morning, ressuscitou. He resurrected. E está vivo. And is alive. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. And the victory is ours by the blood of Jesus. Meu Deus! My God. É isto que vai acontecer na mesa da sua casa That's what's going to agora. happen at the table of your home. Quando você tomar do pão, When you eat the bread. quando você tomar do When you cálice, drink from the é chalice. isto que vai acontecer na mesa da sua casa. That's what will happen in the table of your home. Mais uma vez, One more time. a cena do Calvário The scene of the se Calvary tornará viva will become na alive sua memória. in your memory. Mais uma vez, One more time. do céu, From heaven, Deus moverá a sua espada de justiça, God moves His sword of justice que nos amou até o fim. that loved us through the end Destruirá a cabeça de to Satanás destroy the head of e Satan decretará vitória sobre a sua and casa, decree victory upon your home, vitória sobre a sua família. victory upon your family. Vocês estão preparados? You ready? Oh. Whoa. Coloque as duas mãos no seu coração Put both hands on your heart. e feche os teus olhos. Close your eyes. Eu quero que você pense em Deus agora. I want you to think about God right now. Oh. A Bíblia diz que Ele é o nosso Deus e Salvador. The Bible says that He's our Lord and Savior. É Ele quem destrói todos os nossos inimigos. He's the one who destroys all our enemies. É Ele quem libera sobre nós salvação e livramento. He's the one who sets free salvation. Há uma presença doce de Deus agora. There's a sweet presence of God here. Isto, meu Deus. That's Him, my God. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, que todo medo saia. may all fear leave. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, que todo medo may saia. all fear leave. Agora, Now. no nome de In Jesus, the name of Jesus. no nome de Jesus, In the name of Jesus. diga graças a Deus. Say grace be to God. Vocês estão preparados? Are you ready?